Amém. A paz do Senhor Jesus. A todos do Projeto Girassol, uma alegria. Nós estamos aqui. Já estive em alguns momentos de manhã entrando e ouvindo a preciosa, infalível palavra do Eterno Deus. E aprove Deus nos conceder este momento para nós participarmos com vocês e sermos abençoados juntamente com esse projeto, com esse propósito. Eu quero, com a ajuda de Deus, estar pregando uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estaremos observando segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Capítulo 2 é o texto que nós estaremos observando. Agradeço, missionária Jaqueline, pela oportunidade de nós estarmos aqui participando com esse projeto. Deus abençoe. Deus abençoe. Sem mais delongas, vamos para a palavra. 2 Coríntios, capítulo 2, é o texto. 2 Coríntios, capítulo 2, é o texto. Os versículos que nós estaremos observando, versículos de número 2 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 2 a seguir. A Bíblia, a palavra nos fala assim: porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar, confiando em vós, todos de que minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tem. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a todos vós. Basta ao tal esta compreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis, antes, perdoai-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos diante de um texto, Igreja do Projeto Girassol, que o apóstolo Paulo é usado por Deus primeiramente a escrever a sua primeira carta. Mas quando ele escreve a sua primeira carta, ele entende por revelação divina que todas as mensagens que Deus usou ele para os irmãos da cidade de Corinto não era suficiente. Deus tinha mais mensagens aos irmãos da cidade de Corinto, porque o intuito de Deus, através do apóstolo Paulo e através do seu ministério apostolado, era que os irmãos se firmassem na essência da palavra,
e na prática do verdadeiro amor em que Cristo demonstrou por todos. E então ele escreve a segunda carta, sendo guiado pelo Senhor Jesus Cristo, não fora da vontade de Deus, mas dentro da vontade divina. Se nós observarmos a segunda carta do apóstolo Paulo, Deus o começa a usar a partir do versículo 1, ele mesmo diz, sendo usado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Vem comigo para a palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e pelo irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe versículos 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Isso aqui é muito forte. Deus começa a usar o apóstolo Paulo para iluminar a mente dos filhos de Deus, da igreja que estava em Corinto, de todos que estavam em Acaia, para que eles pudessem conscientizar que a primeira carta, todas as mensagens que eles receberam, não foram suficientes para eles se firmarem na palavra e continuar praticando o amor que receberam de Cristo e compartilhar as consolações que receberam da parte do Senhor Jesus. Então Deus usa o apóstolo Paulo na segunda carta para instruí-los de que, por mais que eles estavam orando, que por mais que eles estavam cultuando na igreja de Corinto, por mais que eles tinham suas funções, por mais que eles tinham os seus conhecimentos, seus estudos filosóficos, seus conhecimentos teológicos, por mais que eles tinham conhecimento da lei, por mais que eles tivessem o conhecimento aprofundado do grego, mas não era suficiente para eles continuarem se encher da presença do Deus eterno e do Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo entende, sendo usado por Deus, que não basta ir à igreja, que não basta estar na igreja em Corinto. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Eu vou à igreja, eu participo de todos os cultos, eu sou fiel às ofertas, aos dízimos, eu sou fiel aos propósitos missionários, então já estou fazendo a minha parte, é o suficiente. Eu sou um bom cristão, eu sou um bom crente, um bom homem de Deus, eu sou uma boa cristã, uma boa mulher de Deus, cumpro com os meus compromissos, cumpro com os meus propósitos, com toda a minha devoção, então para mim já está bom. E muitos se esquecem que servir a Deus, servir a Jesus, é muito mais do que os irmãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, pensavam. É muito mais do que estar em uma igreja. É muito mais do que estar cantando louvores. É muito mais do que estar ofertando, dizimando, ajudando projetos. É muito mais do que isso. Nós conhecemos, você há de convir comigo. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, em Cristo Jesus, que temos uma afinidade, que temos uma comunhão, e eles e elas vão à igreja, não perdem cultos, mas se você observar a vida dele e dela, nem todos esses que cumpram os seus compromissos são verdadeiramente fervorosos no cumprimento do amor, da compaixão e da consolação. Muitos pensam, como muitos irmãos da igreja de Corinto e de Acaia, só pensam, estou fazendo a minha parte,
é o suficiente. Mas esquece que tem o irmão à direita. Eita glória! Tem um irmão à esquerda. Tem um irmão à frente. Tem um irmão do outro lado. Tem um irmão lá atrás. Tem um irmão mais distante que precisa sentir o verdadeiro amor ágape. Precisa sentir o amor verdadeiro de Jesus. Precisa sentir a consolação do Paracleto, do Espírito Santo Consolador, envolvendo, abraçando. E nós estamos em uma época que muitos prezam em pregar, em ensinar com grande eloquência a respeito do amor, da misericórdia. E são palavras bonitas, são palavras fervorosas, são palavras filosóficas, são palavras teologicamente profundas, mas a essência do amor verdadeiro, não fingido, aquela graça do amor verdadeiro, de você abraçar e ser abraçado, e ser abraçada. É tão bom quando você recebe um abraço verdadeiro. Ah, meu irmão, é bom demais. É tão bom, minha irmã, quando a senhora que ouve essa palavra recebe um abraço verdadeiro de alguém que tem um coração verdadeiro, porque hoje existem muitos abraços, tapinhas nas costas, nos ombros, que eu e você não podemos confiar mais, porque existem muitas máscaras, existe muita hipocrisia dentro do evangelho. Existe o verdadeiro evangelho e o falso evangelho. E o que Deus usa o apóstolo Paulo a combater aqui na primeira, segunda carta é a essência do verdadeiro evangelho, não do falso evangelho. Porque na igreja de Corinto tinham os irmãos fervorosos, amorosos, que abraçavam e deixavam ser abraçados. Mas tinham outros irmãos que só pensavam em si próprios. O seu ego falava maior, o seu orgulho falava maior. Eu estando bem, deixa aquele irmãozinho lá, deixa aquela irmã lá que se vira, deixa ele, deixa ela com seus problemas. Não, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto, dizendo a eles que ele não estava escrevendo para que eles ficassem tristes, mas para que eles sentissem que, assim como ele recebeu o amor de Cristo e foi constrangido a compartilhar esse amor verdadeiro, e ele queria que os irmãos da cidade de Corinto sentissem esse amor, mas não apenas sentissem, porque sentir muitos sentem, mas viver o amor é outra fase. Eita glória, é outra etapa, é outra história. Eu estou sentindo graça de Deus aqui a pregar essa palavra. Nós estamos vivendo em uma geração, nesse tempo final, em que se faz tanta apologia ao amor, faz tantos movimentos de amor, como vem chegando o Natal, vem chegando a virada de ano, tantas promessas. Eu vou fazer isso para você, eu vou fazer isso. Deus, eu prometo isso. Deus, eu vou fazer assim. Mas quando chega o Natal, chega a virada de ano, passa-se, começa um novo ano, continua a mesma coisa, a mesma vida, mesmos compromissos, mesmas rotinas na igreja, mas não existe uma entrega mais sem reserva. Não existe mais uma dedicação profunda ao verdadeiro amor. O próprio Jesus chegou a dizer aos seus discípulos que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo tantos movimentos pentecostais. Eu sou pentecostal, mas estamos vivendo na era dos movimentos, na era do pula-pula, na era do bate-palma, na era da dança. É tanta dança, são tantas luzes, são tantos shows, são tantas filosofias, são tantas doutrinas, são tantos ensinamentos
Mas a verdadeira alma daquele irmãozinho, daquela irmãzinha que está na igreja, que precisa de um abraço, muitas vezes nós olhamos e deixamos uma certa discriminação como a conta de mim e de você. Deixa ele com seus problemas, deixa ela com seus problemas, eu resolvo o meu, e ele que se vire, ela que se vire, não. O amor de Jesus constrangiu Paulo. O apóstolo Paulo estava tão cheio do amor, eita glória, que ele chega a escrever em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, a Bíblia fala o que o apóstolo Paulo disse: meus amados irmãos, sede meus imitadores, como eu de Cristo sou. Eita glória! É muito forte o que ele escreveu na sua primeira carta, porque ele seguia os passos de Jesus. Jesus abraçava, o apóstolo Paulo também. Jesus estendia as mãos. Eita! O apóstolo Paulo também estendia as mãos. Jesus sempre gostava de estar no meio do povo. O apóstolo Paulo, quando não estava preso em Roma, estava sempre no meio do povo, mostrando o amor, a comunhão, a consolação. Paulo diz aqui em 2 Coríntios que ele escreve porque em meio a muitas tribulações e angústias de coração ele estava escrevendo. O apóstolo Paulo, um homem escolhido, ungido por Deus, aprovado por Deus, mas estava passando por tribulações. Aleluia! Mas mesmo passando por grandes e fortes tribulações, não deixava de viver o amor verdadeiro, de sentir o amor e de mostrar que mesmo ele passando por grandes tribulações, dores, tinha um com ele maior do que todas as dores, tinha um com ele maior do que todas as tribulações, e o nome dele é Jesus Cristo, que enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, que estava com o apóstolo Paulo todos os dias, de dia, tarde, à noite, madrugada, nos momentos de tribulações mais difíceis do apóstolo Paulo. Quem é que estava ajudando a vencer as tribulações? O Espírito Santo. As grandes dores, o Espírito Santo. Quem é que estava consolando o apóstolo Paulo nas suas maiores percas? O Espírito Santo, mostrando o apóstolo Paulo que, mesmo em tribulações, mesmo em dores, mesmo em percas, é possível vencer. Igreja, projeto Girassol, independente da sua dor, independente da tribulação, independente do problema que você está passando, o apóstolo Paulo passava, todos os irmãos da cidade de Corinto, de Acaia, passavam seus problemas, alguns problemas maiores, outros problemas menores, mas todos tinham problemas, mas a possibilidade de vencer com o Espírito Santo era maior, porque eles viviam o amor verdadeiro, sentiam o amor verdadeiro e maior, eram consolados pelo Espírito Santo que estava na vida deles em todo momento. Eita glória! É isto que nos impulsiona, como o apóstolo Paulo, não parar, não recuar, não olhar para as tribulações, não só viver de movimentos, mas viver da verdadeira palavra, porque movimento não gera palavra, mas a palavra gera o movimento. Eu vou repetir para você guardar: o movimento não gera palavra, mas a palavra gera um movimento espiritual. Estamos vivendo numa época, numa geração em que Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto. É muito oba-oba, é muito movimento, é muito barulho, mas cadê o amor? Cadê a entrega sem reservas ao Senhor Jesus? Cadê aquele amor? Não, eu preciso ser abraçado, mas também eu vou abraçar alguém. Nem que seja uma pessoa apenas, mas eu vou abraçar um irmão, eu vou abraçar uma irmã, um amor verdadeiro. Aquele irmão, aquela irmã que está passando por uma tribulação grande. O apóstolo Paulo sentia assim: se eu estou vencendo, aquele irmão também pode vencer. Aquela outra irmã pode vencer, aquele outro irmão também pode vencer. Por isso o apóstolo Paulo escreve
aos irmãos filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele diz, igreja, Projeto Girassol, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou repetir porque isso aqui é profético. O apóstolo Paulo, mesmo em dores, mesmo em perseguições, mesmo em tribulações, mesmo em grandes lutas, mesmo em grandes desafios, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Pega a palavra, pega a revelação. Você pode estar passando por tribulações, por grandes lutas, por muitas dificuldades, mas isso não me impede, não te impede, como Paulo, de viver o amor, de viver a essência da palavra, da prática da palavra no amor, e mostrar não só o amor, mas que assim como eu estou sendo consolado, você está sendo consolado, consolada pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que habitava na vida do apóstolo Paulo, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo através do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo está na minha vida, o mesmo Espírito Santo está na tua vida, o mesmo Espírito Santo está no Projeto Girassol, o mesmo Espírito Santo está em cada desafio do Projeto Girassol, o mesmo Espírito Santo trabalha no Projeto Girassol, o mesmo Espírito Santo que movia o apóstolo Paulo no seu ministério, move no projeto do Ministério Girassol, e esse mesmo Espírito Santo que consolava Paulo, tem consolação para todos os líderes do Projeto Girassol. Tenha consolação para cada filho e filha, ungido e ungida do Projeto Girassol. É Ele, o Espírito Santo, que nas nossas maiores tribulações e lutas não nos deixa sozinhos, não nos deixa desamparados, frustrados, sozinhos, jamais. O Espírito Santo nos consola. O próprio apóstolo Paulo escreve, ainda em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Vem comigo para a palavra. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Versículos 20 e 21. Pega a palavra, pega a revelação. Porque todas quantas promessas há de Deus estão nele. Sim. Eita, meu Deus. Eu vou repetir. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma em Cristo e o que nos ungiu é Deus. É Deus. Eita. Quem é que ungiu o apóstolo Paulo? Deus. Quem é que deu uma unção para ele que ninguém pôde tirar? Deus. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Quem é que deu grandes promessas ao apóstolo Paulo? Deus. Quem é que disse sim para as promessas dele na vida do apóstolo Paulo? Deus. Quem é que usou o apóstolo Paulo para falar de promessas a todo o campo missionário que ele foi usado para transmitir as palavras, as promessas? Deus. Tudo envolve as promessas, a palavra, o amor, a consolação do Espírito Santo. E Deus aqui usa o apóstolo Paulo para dizer, na sua segunda carta aos irmãos da cidade de Corinto, a igreja que estava em Corinto, que estava em Acaia, que de todas as promessas há de Deus nele sim. Os irmãos da cidade de Corinto tinham muitas promessas que não se cumpriam, mas que agora Deus tinha determinado, não só dentro do cronos, do tempo humano, o tempo do ser humano, mas sim, o kairos de Deus no grego, o tempo certo, o tempo oportuno, o tempo das realizações, o tempo das concretizações, o tempo das manifestações concretas de Deus começa a chegar para o povo de Deus na cidade de Corinto. Pega a palavra, pega a revelação, porque embora tinha uma igreja na cidade de Corinto, dentro de uma outra igreja, os verdadeiros que pregavam o verdadeiro evangelho, e tinha os falsos que não viviam o verdadeiro evangelho, tinham aqueles que viviam, sim, a essência do evangelho, compartilhavam o amor, abraçavam, eram abraçados, consolavam e eram consolados,
eram cheios e transmitiam o que estava recebendo para outros irmãos, mas tinha uma outra igreja dentro da igreja de Corinto, que eram aqueles que viviam só de aparência. É só Deus venha a nós no seu reino, faça a minha vontade, mas a vontade de Deus não queria, colocar a mão no arado não queria, abraçar o próximo não queria, ajudar o irmão, a irmã, a direita, a esquerda não queria, consolar o irmão, a irmã não. No momento da alegria, estamos juntos. No momento da festa, estamos juntos. No momento da grande confraternização, estamos juntos. No momento da conquista, estamos juntos. No momento da grande vitória, estamos juntos. Mas no momento das dores, das lágrimas, das tribulações, deixa o irmão sozinho lá. Deixa a irmã sozinha lá. Não, esse não é o verdadeiro evangelho. Dentro da cidade de Corinto tinha uma igreja verdadeira também, que ainda tinha amor, ainda tinha verdadeiro amor. Aleluia, que ainda pregava o verdadeiro amor, mas vivia o verdadeiro amor. Eita glória, aleluia. Ainda existia uma igreja verdadeira que pregava o evangelho, mas vivia o evangelho, pregava a palavra, mas ainda vivia a palavra, recebia a palavra, aceitava a palavra, era cheio da palavra. E nós estamos em uma geração que não precisamos de movimento, precisamos da palavra. Estamos vivendo uma geração que não precisamos de filosofias e teologias filosóficas da palavra. Precisamos de alguém e de pessoas que preguem a palavra, vivam a palavra, sejam cheios da palavra, do amor e da consolação do Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui a pregar esta palavra. Estamos no tempo em que o amor está se esfriando na vida de muitos. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda existe uma igreja verdadeira na terra. E eu quero profetizar a luz da revelação da palavra, que você faz parte desta igreja verdadeira. Livro do Evangelho Santo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. O texto vai falar de 10 virgens. Quantas virgens? 10 virgens. Todas em comum, virgens. Mas o texto diz, a palavra fala que 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. E o que as loucas deixaram faltar? Azeite em suas lamparinas. E as suas lamparinas, por faltar azeite, as lâmpadas se apagaram. Mas perto da meia-noite veio o noivo, e uma voz ecoa. Aí vem o noivo. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Aí vem o noivo. O noivo vem chegando às portas. Eu vou repetir porque isso aqui é profético. Enquanto muita gente está brincando, o noivo está chegando. Enquanto muita gente está vivendo o falso evangelho, o noivo está chegando. Enquanto tem muita gente pregando o amor e não vivendo, o noivo está chegando. Enquanto tem muita gente só vivendo de aparência, o noivo está chegando. E ele vai encontrar com a sua noiva, não as imprudentes, mas as prudentes, não as falsas, as verdadeiras que ainda têm azeite em suas lamparinas. E eu quero já ir caminhando para o final, mas profetizando para você a luz da revelação da palavra. Que as 10 virgens justamente é o mesmo modelo dos irmãos que viviam na cidade de Corinto. Os verdadeiros e os falsos. Os verdadeiros e os falsos. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13. Versículos 4, ele diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se trata com liviandade. Não se ensoberbece. Não se importa com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga. Não com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. O amor tudo espera e tudo suporta. Então, quem tem o verdadeiro amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Espírito Santo, pode estar passando tribulação que for, mas suporta, tem suporte, porque a igreja verdadeira ainda tem azeite na lamparina,
as lâmpadas ainda estão acesas. Eita, glória, pega a palavra, pega a revelação. As lâmpadas ainda estão acesas. Existem muitas lâmpadas que estão apagando. Existe muita gente que já perdeu o azeite, o óleo da unção do Espírito Santo em suas vidas. Só está vivendo só na base da teologia, só na base da filosofia, só na base da conscientização e da memorização das línguas estranhas. Sabia disso? Que tem pessoas que memorizam línguas estranhas e depois se acomodam nelas e começam a falar sempre os mesmos idiomas, não porque o Espírito está dando, mas porque já memorizou e começa a falar e vai falando, mas você percebe que aquela pessoa que está falando por falar, porque quando alguém está cheio, quando um homem de Deus está cheio, quando uma mulher de Deus verdadeiramente está cheia, pode ser a mesma língua estranha de sempre, mas você sente a unção. Aleluia! Você sente a virtude, eita! O Espírito Santo testifica aí dentro de você, a verdade de Deus está aí. O Espírito Santo está aí na vida dessa pessoa aí. Essa língua estranha é de Deus. Esse mistério aí é de Deus. Eita, eita, eita. Urabadaraçai. Derremi como onde é. Esse mistério aí é de Deus. Essa adoração aí é de Deus. Essa entrega aí é de Deus. Tem lâmpada acesa aí, tem azeite. Tem verdadeiro amor aí. Nós estamos vivendo em uma época, em uma geração em que as pessoas estão falando do amor, mas tudo com um interesse em um certo ponto. Eu ajudo com a minha mão direita, mas a minha mão esquerda tem que receber alguma coisa. Eu abraço ele, eu abraço ela, mas eu tenho que receber e ganhar alguma coisa. Eu vou visitar ele, eu vou visitar ela, eu vou visitar aquele projeto, mas eu tenho que ter algum retorno. Eu vou fazer visita àquele lugar, mas o que eu ganho com isso? Nós estamos vivendo no evangelho assim. Eu vou pregar na sua igreja. Essa é a visão de muitos de hoje. Mas quantos membros a sua igreja tem? Qual é o valor normal das ofertas que entram lá? Quem é que pode vir me buscar até o aeroporto? Quem é que pode me conduzir? Qual veículo que eu vou? Qual carro? Porque eu não vou em qualquer carro, em qualquer veículo. Nós estamos vivendo o evangelho assim. Que existe muitas reclamações, existe muito movimento, mas o verdadeiro amor, a verdadeira entrega ao Espírito Santo de Deus, a consolação do Espírito Santo que não apenas sentimos, mas vivemos. O apóstolo Paulo não apenas sentia o Espírito Santo, ele vivia o movimento do Espírito Santo, ele não guardava só para ele, queria passar, ainda que muitas vezes ele se entristecia, mas ele queria passar, mesmo estando triste. Mas os irmãos, ele não queria ver os irmãos tristes, ele queria ver sempre os irmãos alegres, sempre os irmãos alegres. Tanto que ele disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Dentre esses três, o maior deles é o amor. Então, nós estamos vivendo em uma época, em uma geração, em que se prega muita esperança, e é preciso pregar mesmo a esperança. Se prega muito sobre a fé. Se você tiver fé, Deus vai fazer. Se você tiver fé, vai acontecer. Se você tiver fé, hoje você recebe. Se você tiver fé, vai acontecer. A porta vai se abrir. O milagre Deus vai operar. Se você tiver fé, é hoje, não vai ser amanhã, ainda este ano. Se você tiver fé, já está acontecendo, não vai. Se você tiver fé, é isso, é aquilo. Irmãos, maior do que a esperança, fala a Bíblia. Maior do que a fé, fala a Bíblia, é o amor. É você não apenas sentir, mas você viver.
Não é só você sentir o Espírito Santo, é você viver o Espírito Santo. Porque quem é que confirmava o ministério do apóstolo Paulo? Quem é que confirmava tudo que ele precisava, não deixando ele ser enganado? O próprio Deus, através do Espírito Santo. Nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de número 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo é Deus que nos ungiu. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso? Que ele não precisava de aprovação humana para ele ser aprovado. Que ele não precisava de aprovação humana para ele viver bem com Deus e com Jesus e com o Espírito Santo. Pega a revelação, pega a palavra. Porque quem confirmava o ministério do apóstolo Paulo não eram os irmãos da cidade de Corinto. Quem confirmava o ministério de Paulo era o próprio Senhor Jesus. Eu quero dizer, amada igreja, pela revelação do Senhor, da palavra, aleluia, esse mesmo Senhor está aqui, esta noite, nesse momento, nesse projeto Girassol. Eu quero estar finalizando, profetizando e declarando para você, nesse exato momento, aleluia, que assim como o apóstolo Paulo não precisava que ninguém confirmasse o seu ministério, porque quem confirmou foi Deus, através de Jesus Cristo. O que ele recebeu era de Deus, o que ele tinha era de Deus, o que ele passava era de Deus. Então pega a revelação, pega a palavra. Tem muita gente apontava o apóstolo Paulo, não é diferente hoje. Pega a palavra, pega a revelação. Nós estamos vivendo em uma geração em que muitas pessoas estão me apontando, estão te apontando. Será que ele realmente é homem de Deus? Será que ela realmente é mulher de Deus? Será que ele é tudo isso? Será que ela é tudo isso? Mas nós não precisamos de aplausos de ser humano. Nós não precisamos da aval, da aprovação humana em primeiro lugar. Não, não, não. Nós precisamos é da aprovação divina do céu. Nós precisamos é da aprovação de Jesus, do Espírito Santo. Quem confirmava o ministério do apóstolo Paulo era Jesus. Quem confirma o seu ministério é Jesus. Quem confirma a unção que você tem é Jesus. Ninguém podia tirar o ministério de Paulo, ninguém podia tirar a unção que ele recebeu de Deus. Todos os dons e talentos que ele tinha era de Deus. Pega a palavra, pega a revelação. Não precisava de ninguém aplaudindo, ninguém dizendo que ele não era o que ele era para ele ser feliz, para ele fazer a obra. Não, ele sabia que a obra que ele estava fazendo não era dele, era de Deus. Então ele não podia parar, porque a obra era grande. Pega a palavra, pega a revelação. Você não pode parar, você não precisa da aprovação humana. Tem pessoas que têm dito palavras que têm ferido o teu coração, têm te machucado, porque têm dito que você está fora da direção do Espírito Santo, têm dito que você tem agido com as suas próprias mãos, têm dito que você tem tomado decisões precipitadas e fazendo coisas absurdas, mas Deus me traz aqui, através da revelação da palavra, para te dizer que assim como o apóstolo Paulo não precisava da igreja de Corinto para aprovar o seu ministério, para dizer que realmente ele tinha o Espírito Santo, o amor verdadeiro, a consolação, porque eles viam, sentiam e recebiam isso de Deus. Através do apóstolo Paulo, Deus manda dizer para algumas pessoas aqui, pela revelação da palavra, que ainda existe unção aí na sua vida, ainda existe aprovação no seu ministério, ainda existe o Senhor que te aprova enquanto muita gente te aponta, ainda enquanto muita gente te condena, ainda muita gente diz que você não é capaz, ainda enquanto muita gente diz que você não vai chegar aonde você quer chegar, mas Deus manda ali dizer, você é escolhido, existe uma consolação do Espírito Santo, existe um amor verdadeiro, existe uma graça verdadeira, existe uma consolação do Espírito Santo, que você não apenas sente, você recebe e entende, como o apóstolo Paulo disse, a igreja de Corintos, aleluia, a igreja dos irmãos filipenses, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quando Paulo escreve aos irmãos filipenses, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Para encerrar aqui, eu quero profetizar para você dizendo, Paulo não parou a obra, ele prosseguiu. Lembra de Neemias? O Espírito Santo me faz lembrar aqui agora. Quando apareceu Sambalate, Tobias, Gesem, para impedir a obra, impedir o projeto.
lá em Jerusalém. Mas só que Sanbalat, Tobias e Gesem não sabia que aquele projeto não era de Neemias. Aquele projeto era de Deus. Pega a palavra, pega a revelação. Tem projeto que muita gente se levanta contra você, é porque não é seu projeto. Urabadaraço, que abadashi, terek abaduria, queplécia for. Eu vou repetir porque isso aqui é profético para alguém aqui. Tem muita gente que se levantou contra a tua vida, porque esse projeto que Deus colocou em suas mãos é dele. Esta obra é dele. Esse projeto é de Deus. O projeto que Neemias começou em Jerusalém, ele não começou porque ele quis simplesmente começar, mas porque ele sentiu o amor de Deus verdadeiro. Recebeu, viveu esse amor. E ele quis compartilhar com seus compatriotas em Jerusalém, seus compatriarcas, seus irmãos, suas irmãs em Jerusalém. Ele quis compartilhar. E quando aparece Sanbalat, Tobias e Gesem, era porque eles não entenderam que aquele projeto, aquela obra não era de Neemias, era de Deus. Eu quero encerrar aqui profetizando para você que se você for estudar sobre o livro de Neemias, a obra que ele começou, se você for analisar a contagem de dias, era para durar muito mais tempo do que levou. Mas o tempo foi resumido. Neemias foi surpreendido com o tempo, porque Deus agiu dentro do tempo, na vida de Neemias e com aquele povo que com ele estava. Porque aquele projeto era de Deus. Aquela obra era de Deus. Aquele ministério que Deus colocou, aquela missão na mão de Neemias era de Deus. E Deus manda dizer para alguém aqui, nesse momento, esta obra que está em suas mãos, ainda que muitos não acreditam, é de Deus. Esse projeto que está em suas mãos, ainda que muitos não acreditam, é de Deus. Esse propósito que você colocou no seu coração, e tem muita gente que se levantou, Deus manda dizer, é de Deus. E quando Neemias recebeu a mensagem para ele parar a obra, qual foi a resposta dele para Sanbalat, Tobias, Gesem? Qual foi a resposta para os seus inimigos? Estou fazendo uma grande obra. Eita glória! E quem é que estava capacitando Neemias? Toda a capacidade para Neemias e para o povo que outra hora estava desanimado, agora estava animado com Neemias. Quem é que estava capacitando com ânimo, com alegria? Todos os dias aquele povo com Neemias. Era Deus, era o Espírito Santo que está aqui. Você pode sentir a presença dele aí. Uramanassou te calamahai, anagassou te cantalamas. Você pode sentir o Espírito Santo ministrando sobre a sua vida, porque toda a capacidade que você precisa vem do teu Senhor para a tua vida. Quem te capacita é Ele, quem te dá sabedoria em tudo é Ele, quem te instrui é Ele, quem te direciona é Ele, quem coloca as palavras na tua boca é Ele. Não pare de falar o que Ele tem mandado, não pare de anunciar, não pare de pregar, não pare de falar as verdades, ainda que as pessoas mais próximas, missionária Jaqueline, que muitas vezes vêm com palavras e queiram dizer coisas ao contrário, queiram ferir o teu coração, mas é porque o projeto é de Deus, a obra é de Deus, o propósito é de Deus, e ninguém se levanta por se levantar contra algo que não é de Deus. Sempre quando uma obra é de Deus, uma missão é de Deus, tem levante, tem inimigos, mas eles se levantam para cair. E o que Neemias diz? Eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Missionária Jaqueline, ainda que tenha perseguições, Deus manda lhe dizer, diga, estou fazendo uma grande obra nesse projeto Girassol. Eu não posso parar, ainda que tenha tribulações, missionária, irmãos e irmãs que estão aqui comigo até esse exato momento, ainda que tenha levante, ainda que tenha calúnias, ainda que tenha perseguições, ainda que tenha uma falsa igreja junto com você dentro de uma igreja verdadeira, mas continue na posição, como Paulo estava na posição, continue no verdadeiro amor, continue no verdadeiro evangelho, continue consolando, continue programando como Neemias,
Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Paulo tinha dor, mas ele não parou. Neemias tinha dificuldade, mas também não parou. Tinha inimigos, mas sempre dizendo: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Pega a palavra, pega a revelação. Você não pode parar, irmã Luciene, não pare. Os propósitos do teu coração, Deus tem visto, Deus tem sondado. Quando ninguém pode estar perto, o Senhor está perto de ti. As mãos potentes e poderosas do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. E quem é que cuida de ti nos detalhes, diz o Senhor? É o Senhor. Quando parece que vai faltar, não falta. Quando parece que não vai ter, tem. Quando parece que não vai sobrar, sobra. Quem é que faz essa obra na tua vida, minha irmã? É o Deus que te amou, é o Deus que te selou, é o Deus que te deu o Espírito Santo. Ele está na tua vida, ele move na tua vida, ele move no teu coração, ele está contigo aí. O Espírito Santo é aquele que te consola, é aquele que te ajuda, é aquele que está agindo na sua vida. E neste momento, o amigo Espírito Santo está aí, ministrando sobre a tua vida. Nagassou de canta labarrai. Sinta o refrigério do Espírito Santo. Sinta a consolação do Espírito Santo. Sinta a capacidade do Espírito Santo. Receba novas habilidades, novos talentos daquilo que o Espírito Santo está fazendo, realizando em cada propósito do teu coração. Ele é o Senhor do começo, ele é o Senhor do meio, e ele é o Senhor do fim. Assim diz o Senhor: receba. O Espírito Santo estava com Paulo. O Deus eterno estava com Neemias, que disse: estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. A obra é muito grande, missionária Jaqueline, não pare. Não pare. Vá adiante. Porque eu vejo Deus entrando em países através desse projeto e destrancando cadeados acorrentados pelas mãos de Satanás e de principados. Urabadassou, Kiantorebadashi, Kianturia Badarassubi de Candarabahai. Aonde muitos projetos têm chegado, o projeto Girassol também tem chegado e vai avançar por novas fronteiras, diz o Senhor. Correntes serão quebradas no meio de povos que vão sacudir, balançar na presença do Senhor, porque serão cheios da plenitude da presença do Espírito Santo através desse projeto. Deus me dá uma revelação agora. Marque bem, anote bem. De 3 empresários. Escreva aí. 3 empresários te procurando. Eu não sei se eles vão entrar em contato através de cartas, ou te ligando, ou por mensagem. Eu sei que eles entrarão em contato. Vão te procurar. Tu serás notificada. E haverá sementes que serão semeadas no projeto Girassol. E dentre esses empresários, existe um mistério de Deus tão lindo, tão profundo, que não vai ser só uma semente, mas por um espaço de um bom tempo, eita glória, eles vão estar semeando por tempo indeterminado. Eu vejo nesse exato momento em uma revelação, o Senhor entrando, Toracanúria, Talabanturia, Tanustequia Badaraki, entrando em papéis, em documentos que estavam parados. E o Senhor fazendo um movimento naquilo que estava parado. E a boa nova chegando de que tudo que estava parado agora está caminhando em processo para finalização. Marque isso.
Revanchorabaduria Kanduri Kalabanduria Kalamahai. Eu vejo uma revelação, missionária Jaqueline, uma coroa descendo sobre a cabeça do seu esposo. Eu disse: Deus, que mistério é esse, coroa? Deus disse: para que servia coroa na cabeça do rei? Para que servia coroa na cabeça dos príncipes? Sinal de autoridade, posição, autoridade, poder, domínio, sabedoria. Emanachou, terequianturia, badachou. Deus está derramando por causa da chamada que Ele tem na sua vida. Teu esposo não pode ficar em uma posição abaixo. A senhora entende isso? É o mesmo nível de espiritualidade. Deus está enchendo ele mais. Não que ele não tenha, ele tem. Mas o Senhor está colocando ele no mesmo nível. Uramanda sub de Candarabadagai, porque o Senhor está transbordando ele de autoridade, de conhecimento da palavra, da sabedoria, de uma nova posição que Deus está colocando ele diante do Senhor. E essa posição é de honra, essa posição é de vitória, é de autoridade, diz o Senhor. Deus está fazendo um mover. Eu vejo mudanças acontecendo. Urando, Xerebacanturia, Rebadash. Alguém vai precisar mudar. Alguém vai precisar mudar. Alguém vai precisar sair do seu país e vir para o teu país. Eita, pega a palavra, pega a revelação. Urabadachou de Cantalamahai. Quantas viagens o apóstolo Paulo fez, saiu de um lugar para o outro, Deus o levou. E Deus está fazendo esse mistério contigo, com alguém na tua família. Deus está trabalhando. É preciso para colocar as coisas no lugar que precisavam ser colocadas. Deus está consumando o ato de consumação do processo, entregando uma grande vitória para vocês. Recebam no nome do Senhor Jesus. Pastora Cláudia, eu vejo em uma revelação um anjo que desceu à sua direita, e esse anjo desceu e disse: olha essas vestes novas que a minha filha recebe. Urabadachou, Ramandagaçou de Cantalamahai. Diga para ela que o anjo desceu com a vitória que ela pediu em secreto. Ela chorou e eu vi. Ela entrou no particular e eu contemplei. Diga para ela que as aflições da terra não se comparam com a glória que eu vou revelar daqui para frente. E como sinal que eu falo com ela, e que é um tempo novo de vitória. Diga para ela que o renovo do meu Espírito Santo e a consolação paracrética envolve ela em uma dimensão profunda de ministração agora. Recebe aí, recebe aí. Olha aí, quem tem glória aí, dá glória, irmão. Já vou parar, já vou encerrar. Mas deixa o Espírito Santo completar a obra aqui. Quem tem aleluia, oferece aleluia. Quem fala em mistério, fala. Quem não fala, dá glória. Mas deixa o Espírito Santo completar a obra. Deixa ele fazer, ele está agindo. Ele está operando. Pastora Gil, estenda as suas duas mãos, por favor, porque eu vi o Senhor com um cajado na tua mão, aleluia, direita, e a senhora passava da mão direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu disse: Deus, que mistério é esse? E o Senhor disse: eu já dei a ela o ministério da consolação, eu já dei para ela o ministério da cura, eu dei para ela o ministério do resgatar. E diga para ela: onde muitos estão conseguindo chegar com o evangelho, eu vou usar ela para impactar, para curar, para sarar. E o meu Espírito está envolvendo ela nesse manto de mistério, e eu estou derramando sobre ela a minha Shekinah, para ela saber que ela é escolhida desde o ventre da sua mãe, que eu já livrei ela da morte na sua nascença, que eu fechei a sua sepultura, que eu escolhi, aleluia, aquilo que era para ser imperfeito, eu fiz perfeito na vida dela, e estou dizendo, declarando: eu sou Deus que comecei a boa obra e estou completando. Muitos tentaram paralisar a minha obra na tua vida, diz o Senhor, mas aquilo que eu comecei, ninguém pode interromper. A unção está aí no teu ministério. Deus está renovando o teu ministério com uma unção poderosa. Recebe aí. Recebe.
Edemiquiatuteria tanashuria canturia badassou. Quem tem glória, dá glória do outro lado. Quem tem aleluia, oferece aleluia. Quem fala em mistério, fala. Quem não fala, dá glória. Sinta a consolação do Espírito Santo. Sinta a alegria do Espírito Santo. Sinta o mover do Espírito Santo. Eita glória. Sinta o Espírito Santo ativando algo, aleluia, no ministério que precisava ser ativado. O Espírito Santo está aí ministrando. Eu quero profetizar, encerrando aqui a minha participação. Aleluia. Profetize, declare como Neemias: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Não pare. Não retroceda. Vá até o fim. Escute o que o Senhor está falando. Vai até o fim daquilo que Ele colocou em suas mãos. Urabadassou de Cantalamahai. Meu Deus, que mistério é esse? De pra canuste que abadarassou de Cantalamahai. Espírito Santo de Deus, te obedece, o cabadarassou de Cantalamahai. E de reva, camanturia, tabadassou de Cantalamahai. Missionária Jaqueline, Deus me deu uma revelação aqui agora, de Deus visitando a tua filha e dando livramento para ela. E nesse livramento, Deus está ministrando um restaurar na vida dela. Eu vou repetir, Deus está dando livramento para ela e ministrando um restaurar. E nesse restaurar, Deus está dizendo: tudo que era pouco será muito. Tudo que o inimigo tem tentado tirar, vai haver renovação. Renovação. Eu vou repetir, renovação. O Senhor me dá uma revelação das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. E o Senhor diz assim: o tempo na vida dela das 7 vacas magras passou e o tempo das 7 vacas gordas é chegado. Ela viverá um mover de provisões, de restauração, de renovação em sua vida. E aquilo que o inimigo tem lutado para tirar, para interromper, Deus está dizendo: a última palavra veio do céu. Renovação, restauração. Prepare-te, porque ela fará, aleluia, que o nome do Senhor seja glorificado, testificando de novas experiências com o Espírito Santo, com o poder de Deus e com o realizar de Deus em sua vida. Vai ser grande o mover do Espírito Santo na vida dela. Vai ser muito grande o mover do Espírito Santo. Receba e se alegre. Não se preocupe, porque o Senhor está cuidando da sua descendência. Eu vou repetir, o Senhor está cuidando da sua descendência. E o Senhor diz que ela em tuas mãos, ela é como uma flor que está crescendo e as suas pétalas estão crescendo junto, no mesmo tempo, e ela está nas mãos do Senhor, em tuas mãos, e Deus está cuidando dos detalhes. Alegre-se, diz o Senhor, alegre-se, diz o Senhor, alegre-se, porque Ele está cuidando dos detalhes. A vitória já foi decretada. Eu vou repetir, a vitória já foi decretada. Aleluia, glória a Deus. Missionária Angélica Bueno, receba o que Deus está ministrando na tua vida. Deus te deu um ministério profético. Quando tu louva, os anjos de Deus trabalham, ministrem vidas. Receba isso. Urabadachou, decanta lamahai. Anagassou demanto, iteki abadash. Cada vez que tu tocas esses instrumentos, anjos fazem um movimento junto.
ministram junto, e as palavras que saem da tua boca saem como fogo, sai como espada cortante, que vai aonde ninguém pode ir. Diz o Senhor: sou eu aquele que te guio, sou eu aquele que te uso, sou eu aquele que te capacito. Estou dando renovo à tua saúde agora. Receba, receba, receba. Eu estou renovando o teu coração, eu estou renovando o seu sistema imunológico, eu estou renovando o teu coração, dando força a ele, eu estou dando renovo, eu estou dando alegria, eu estou te dando paz, a paz que excede todo entendimento, diz o Senhor. Eu estou te concedendo uma graça maior para fazer a minha obra, e digo para ti: sou eu, Deus de resposta na terra. Se prepare para o novo, no novo, neste lugar. Se prepare para o novo, no novo, neste lugar. Assim diz o Senhor. Receba a ministração do Espírito Santo aí. Sinta os anjos aí que estão contigo agora aí trabalhando. Oracaturia canosteque abadará. Sinta o Espírito Santo bem pertinho. Ainda que a dor seja grande, a luta, as provações, mas faça como Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Faça como Paulo, ainda que por lutas, tribulações, dores, tristezas, mas não deixe de alegrar alguém, não deixe de abençoar alguém, não deixe de abraçar alguém, não deixe de escrever para alguém uma mensagem de vitória, porque o mesmo Espírito Santo que estava com Paulo, consolando ele, te consola. O mesmo Espírito Santo que traz a vitória, o milagre, traz vitória para a tua vida nesse momento. Receba do céu o que está sendo ministrado sobre a tua vida, o verdadeiro evangelho, a verdadeira unção, a verdadeira graça já está sobre ti, como Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia, os versículos que lemos. Quem confirma o seu ministério, confirmava o ministério de Paulo, é Deus. Quem confirma o seu ministério é Deus. Quem está contigo nesse ministério é Deus. Quem caminha contigo nesta obra, nesse projeto é Deus. Quem está trabalhando nesse projeto, nesta obra é Deus. E ninguém vai impedir a unção e a aprovação dele na sua vida. Esta é a palavra do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Foi bom estar aqui com vocês. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Missionária Jaqueline, muito obrigado. Deus abençoe.